Olá, mulheres lindas e posicionadas do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui partindo para o capítulo 24 desse livro lindo de Atos, né? E nesse capítulo 24 ele fala basicamente da quinta prisão de Paulo, né? Paulo, ele, em todas as suas prisões, os motivos eram sempre assim, basicamente os mesmos, né? Ou ele era acusado pela natureza por questões políticas, ou ele era por questões religiosas, né? E sempre o público presente nas suas prisões eram sempre partes romanos e partes judeu. E aqui no capítulo 24 ele é levado perante ao governador Félix, não era diferente, né? Como todas as suas outras prisões, então ali ele estava um pouco indefeso, um pouco vulnerável a dois poderes muito grandes da época, ora o religioso e o civil, Jerusalém e Roma, né? Mas assim, Paulo, ele no capítulo todo, ele mostra pra gente uma grande convicção que ele não tinha feito nada de errado, ele não tinha sido traidor da igreja e nem do Estado, ele não tinha cometido nenhum tipo de pecado, nenhuma blasfêmia, nada contra os poderes nem civil, nem religioso, nem político, nada. Paulo não tinha feito nada de errado. Então aqui, o julgamento que está descrito que gira em torno aqui do capítulo 24, ele tem dois tipos de discurso, né? De um advogado dos judeus, Tertúlio, que era um orador, que era profissional, que ele tinha sido levado pelos judeus para estar ali, e do próprio Paulo se defendendo, né? Então foi um julgamento muito pesado ali, né? O capítulo nos descreve isso, foi algo muito pesado, mas que Paulo, com a presença do Senhor Jesus, aquilo que ele sempre levou, a palavra que ele sempre levou, ele sempre pautado pela verdade, ele foi muito bem posicionado e foi muito feliz nas suas palavras, né? Então nós começamos o capítulo já falando sobre o discurso do advogado de Tertúlio, né, junto ao governador Félix. Então o capítulo começa assim: 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia com alguns dos seus líderes dos judeus e um advogado chamado Tertúlio, os quais apresentaram ao governador suas acusações contra Paulo. Então aqui ele chegou, né, eles chegaram até o governador e começou a apresentar suas acusações. Mas quais eram essas acusações? Versículo 2: Quando Paulo foi chamado, Tertúlio apresentou sua causa a Félix. Temos desfrutado de um longo período de paz durante o seu governo e o teu providente cuidado resultou em reformas nessa nação. Em tudo e em toda parte, excelentíssimo Félix. Reconhecemos esses benefícios com a profunda gratidão. Então ele começou o quê? Ele começou na parte da bajulação, né? Félix era um governador que não era assim uma pessoa muito boa, ele era muito carrasco, muito severo, né? Então assim, essa paz que ele diz que eles conquistaram, na realidade foi com muito horror, né? Então não teve nada com gratidão. A população judaica tinha muito medo dele, mas ele quis fazer o quê? Fazer um meio de campo com ele ali, né? Então ele foi essa questão desse bajulador ali. Então ele quis tentar uma forma de uma intimidade com ele, né? Sendo hipócrita ali. Versículo 4 diz: Todavia, a fim de não tomar-te mais o teu tempo, peço-te o favor de ouvir-nos apenas por mais um pouco. Olha o nível da bajulação aqui. Versículo 5: Verificamos que este homem é um perturbador que promove tumulto entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos e tentou até profanar o seu templo. Então aqui ele estava dizendo o quê? Que Paulo ele estava perturbando, né, a paz deles ali. Ele fez uma acusação dele tipo religiosa, ele acusou Paulo no pessoal, né? Ele acusou que Paulo estaria profanando ali o próprio templo deles. Então assim, ele fez algo totalmente de mentira mesmo, né? Ele sugeriu que o Paulo fosse uma infecção perturbando a ordem pública deles, né? Então assim, é como se fosse um
um agitador, como na seita do Nazareno. Aqui fala sobre o caminho. O caminho era o quê? O caminho de Cristo. Então os discípulos ensinavam o caminho do evangelho, né? Então ele dizia que Paulo era um agitador dentro de uma seita. Nesse contexto aqui dessa época, seita não tem a mesma conotação que nós temos no nosso contexto hoje. Hoje nós vemos como um grupo que prega heresias, que não fala a verdade. Aqui nessa época era partidos, discussões políticas, era partidos, não tinha essa conotação tão pesada como nós temos nos dias de hoje, né? Então ele estava dizendo, você é da turma dos nazarenos, então é como se fosse um partido diferente, um partido separado, né? Mas aqui ele fala que profanou também o templo, quando ele tinha colocado, eles atribui a Paulo ter trazido uma determinada pessoa para dentro do recinto ali, que era proibido e tal, o que também não foi verdade. A gente já viu nos capítulos anteriores que essa foi uma acusação a Paulo que não era verdadeira. E ele assim, eram coisas muito graves, as acusações que o advogado fez contra Paulo era muito grave, né? E aí nos versículos de 10 a 21, Paulo se defende. Olha no versículo 10 o que Paulo fala. Quando o governador lhe deu sinal para que falasse, Paulo declarou: sei que há muitos anos tem sido juiz nessa nação, por isso de bom grado faço a minha defesa. Paulo também tratou muito educadamente o governador, né? De uma certa forma ele sabia que naquele momento ele precisava ser educado, mas ele não foi bajulador, né? Ele disse que ele estava há muito tempo à frente, né? E que ele gostaria de apresentar a sua defesa ali. Versículo 11, facilmente poderás verificar que há menos de 12 dias subi a Jerusalém para adorar a Deus. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem incitando uma multidão nas sinagogas, ou em qualquer outro lugar da cidade. Tampouco podem provar-te as acusações que agora estão levantando contra mim. Confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados, como seguidor do caminho a que chamam seita. Creio em tudo o que concorda com a lei no que está escrito nos profetas, e tenho em Deus a mesma esperança desses homens. O que Paulo estava querendo dizer? Eu acredito e concordo com tudo que eles também concordam. Eu também tenho amor a Deus, eu também professo, eu também o adoro, tudo como eles fazem. E ele continua. Creio em tudo que concorda com que a lei, no que está escrito nos profetas, e tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição, tanto os justos como os injustos. Por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Olha o versículo 17, diz assim: depois de estar ausente vários anos, vim a Jerusalém para trazer esmola ao meu povo e a apresentar oferta. Aqui Paulo deu uma deixa muito importante para o rumo que iria, né, a sua prisão. Depois dessa explanação de Paulo perante ao governador, o governador ele já tinha um determinado conhecimento sobre o caminho, né? Sobre os apóstolos, os discípulos de Jesus, levando a mensagem do Senhor. Então ele já sabia que não era algo ruim, mas aí naquele momento que ele queria conhecer também um pouco mais. E aí no versículo 22 diz: então Félix, que tinha um bom conhecimento do caminho, adiou a causa e disse: quando chegar os comandantes Lísias, decidirei o caso de vocês. Olha o versículo 23. E ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse que os seus amigos o servissem. Então aqui ele continuou com Paulo preso, porém ele deu uma certa liberdade, né? Uma certa liberdade de ir e vir, de ser servido pelos seus amigos, de ser atendido. Então ele viu, né? Paulo demonstrou que ele não profanou os templos, que ele não é uma seita que quer o mal, né? Então Paulo demonstrou ali para ele que não era verdade aquilo que ele estava sendo julgado, né? Não, aquilo que estava sendo trazido ali perante a ele não era verdade. E aí vendo todo o histórico, todos os frutos de Paulo, ele preferiu deixá-lo ali um pouco mais, também para conhecer, né, sobre o que Paulo dizia, o que Paulo pregava, mas ele também tinha um outro objetivo.
No versículo 24, diz assim: vários dias depois, Félix veio com Drúzila, sua mulher que era judia, mandou chamar Paulo e ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Esse casamento de Félix e Drúzila foi um casamento assim, um pouco arranjado, meio pecaminoso. Ele usou de um mago para meio que assim seduzir ela e persuadir, né, a deixar, porque ela já era casada, a deixar o seu marido anterior e vir morar com ele, vir a se casar com ele. Então era assim, Félix era um homem violento, né? Então era um casamento que não era nos padrões. Então, além de violento, ele era o quê? Adúltero, né? Então ele já tinha esse estrado de pecados, mas para ele que não conhecia Jesus era algo normal a se viver. Mas ali, com a presença de Paulo, ele quis escutar um pouco mais, né? Ele quis conhecer. No verso 25 diz assim: quando Paulo se dispôs a discorrer acerca de justiça, domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta, por enquanto. Pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Então, quando Paulo falou para ele sobre o juízo vindouro, quando Paulo começou a mostrar para ele o quanto no coração dele ele precisava ver a transformação de todos os pecados dele, ele de uma certa forma não quis mais ouvir. É como Deus começa a descortinar o nosso coração e mostrar quais são as áreas da nossa vida que nós precisamos mudar. E aí a gente pega naquele embate. Eu não tenho força ou eu não quero. Nós começamos a procrastinar para entregarmos a vida a Jesus, para entregarmos a vida ao caminho, aquele que tudo fez, tudo nos criou e tudo fará por nós. Então nós temos essa resistência, né, de entregar o controle da nossa vida, né? E aí nós precisamos às vezes de um determinado empurrão para as coisas acontecerem, mas é nossa decisão, nós temos livre-arbítrio de entregar ou não. Aqui no caso desse governador, ele não entregou, ele preferiu se afastar, né? Mas aí ele chamava de tempos em tempos Paulo à sua presença. Olha por quê, no versículo 26. Ao mesmo tempo esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente para conversar com ele. Passados-se 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Então vocês lembram quando eu disse lá no versículo 17, que quando Paulo disse para ele: olha, eu vim para Jerusalém para me trazer esmolas. Então isso aí gerou no coração desse governador que a qualquer momento Paulo podia oferecer propina. Mas ele estava falando com um homem de Deus, um homem que o maior condicionamento da vida dele era fazer aquilo que Cristo tinha pedido para ele fazer. Então, em momento nenhum, Paulo ofereceu propina. E ele deixou Paulo preso porque era uma forma dele barganhar com os judeus, fazer aquilo que os judeus queriam. Então, ele manteve Paulo ali. Só que ele foi sucedido, ele foi deposto do cargo, mesmo através da influência que ele tinha, ele foi deposto do cargo ali. E o que é essa história dessa prisão, né? Esse contexto do versículo 20, do capítulo 24 nos traz ao nosso coração? Amados, por maior que seja as heresias ou os julgos que as pessoas colocam sobre a nossa vida, quem nos defende é Deus. Quem nos julga é o Senhor. E quem também vai pôr pelo nosso nome é Ele. Nós não precisamos estar discutindo para provar a nossa inocência. Nós precisamos ser verdadeiros. Nós precisamos expor a verdade do nosso coração. Que aí o Senhor irá por nós. Então que assim seja na tua vida. Eu não sei se algo está se levantando ou se nesse momento pessoas estão falando coisas sobre você, julgando você de uma forma que não é verdadeira. Mas o que eu quero te dizer, corra para os pés do Senhor, porque somente Ele pode trazer a nossa essência à tona e nos mostrar que nós somos filhos, nos amando, nos guardando e nos criando todos os dias. Então, minha amada,
Deixa qualquer circunstância ruim aos pés do Senhor, porque Ele vai te justificar. Porque um filho, ele nunca deixa, ele nunca esquece um filho. Em Isaías diz: pode uma mãe esquecer de um filho que está mamando? Até pode, mas Deus não. O nosso Senhor não nos esquece. E que essa palavra e que esse contexto de sofrimento de Paulo traga ao nosso coração sempre a perseverança naquilo que o Senhor tem para nós. Um grande beijo, fica com Deus, em nome de Jesus.